Bom, agora vamos falar sobre política. Qual é a sua trajetória política em Serraria? Eu comecei, Leto, a dar minha contribuição na política quando Zé dos Santos tentou ser candidato a prefeito e Valdir Valdir de Santo Rei. do Santo Lima bloqueou essa candidatura de Zé dos Santos e eu fui procurado por João Duarte na época para ajudar financeiramente na campanha. João Duarte tinha uma cerâmica, uma gráfica em Recife e entraria com toda a propaganda gráfica da campanha e eu ajudaria financeiramente. Aí o que é que acontece? Eu, muito inocente politicamente, entrei nessa de ajudar financeiramente. Aí o que é que acontece? Eu tinha um amigo chamado Paulo Carneiro, que era muito amigo de Golbery Golbery do Couto Couto e e Silva. Silva, na presidência da República. Aí Paulinho tinha pretensões, Paulinho Carneiro tinha pretensões de ser candidato a deputado federal na Paraíba, por um impulso de Golbery. Aí o que é que acontece? Eu conversei com o Zé dos Santos a respeito de Paulo Carneiro. Aí ficou tudo acertado. Aí num determinado momento, para Zé dos Santos ir a João Pessoa, falar com o Paulinho pessoalmente, para acertar apoio financeiro para a campanha, Valdir comunica a Zé dos Santos que ia apoiar Zé dos Santos. Aí, resultado, Paulinho vai, eu disse a Paulinho, aí Zé dos Santos não compareceu à reunião. Aí alegou depois que estava com o ônibus quebrado. Eu comuniquei a Paulinho. Aí Paulinho chegou para mim e disse, eu acho, Eduardo, que ele já está sabendo que não vai ter eleição mais para prefeito, vai ter uma prorrogação de mandato. Por isso que Valdir disse que ia apoiar Zé dos Santos, porque já sabia que o mandato ia ser prorrogado, mas ia ter eleição de deputado. Aí Zé dos Santos recuou. Mas Zé dos Santos não sabia que ia ser prorrogado, quem sabia era Valdir. Quem sabia era Valdir. Tá entendendo? Disse, agora eu vou lhe apoiar, Agora eu vou lhe sabendo apoiar. que ele... Que ele não ia ter candidatura. Aí eu vim à Serraria, conversei com o Dedé Ribeiro, com o Adalberto, com o seu Alcides, com a Alcides Carneiro, Alcides Gomes, Alcides Gomes, pai de Renilda. pai de Renilda, que tinha pretensões de ser candidato a vereador. E com a Vanísio. Conversei com eles, porque eles estavam se queixando que Afrânio não estava apoiando eles financeiramente. Afrânio Melo, filho de Cláudio Bezerra. Afrânio Bezerra, perdão. Exatamente. Não estava apoiando eles financeiramente. Aí, resultado, a gente vai, eles vão e provocam uma reunião com Afrânio Bezerra, que era do mesmo partido de Paulo Carneiro. Afrânio deputado estadual, Paulo Carneiro para deputado federal, só que Afrânio apoiava um outro deputado federal. A eleição era casada. Então o que é que acontece? A reunião foi feita aqui em frente, na casa que hoje é de Fernandinho, que antes era a casa de coisa, da costureira, de Faustulina, né? Aí tinha um salão grande e a reunião ficou marcada para ir. Então a Frane estava aí, a Frane Bezerra, todo mundo estava, e eu estava aqui atrás. E nessa reunião, seu Alcides disse que tinha um candidato a deputado federal. Foi macho. Aí foi quando Adalberto disse,
Tem um tal de Antônio Eduardo, aqui de Serraria, que veio com um nome aí de Paulo Carneiro, deputado federal, e que disse que ajuda a gente financeiramente, não sei o que lá. Aí foi quando a Frane entrou. Eu nunca nem vi falar nesse Paulo Carneiro. Só que eu tinha um jornal da Arena na época, eu acho que era Arena. Eu tinha um jornal. E nesse jornal tinha lá uma reportagem inteira com o Paulo Carneiro e tinha uma entrevista com a Frane. Aí eu lá de trás eu disse, esse jornal aqui, o senhor sabe de que partido é? Do seu partido. Tá aqui, ó, Paulo Carneiro. Tá aqui uma entrevista com o senhor. E o senhor não conhece o seu companheiro de partido? Aí, meu amigo, aí apagaram as luzes. Apagaram as luzes, acabaram a reunião e tal. Aí, quando foi no outro dia de manhã, a Frane foi bater lá em casa para falar com o papai. Aí papai não estava em casa. Aí foi embora e essa coisa morreu aí. Aí, resultado, vieram as eleições e os papangos ficaram tudo, fizeram a campanha com o dinheiro do bolso dele, ficaram tudo liso. E Paulinho foi candidato a deputado federal, teve uma votação que não deu para se eleger, mas a coisa aconteceu. Né? Foi aí quando eu estava começando a entrar na política. Aí, o que é que acontece? Vem a eleição de Walter Carvalho para prefeito de Serraria. Eu ajudei financeiramente a Walter. O Walter perdeu a eleição. Veio a segunda, eu ajudei a Walter. O Walter perdeu a eleição. E me aparece na minha loja de material de construção, Walter Carvalho, Edígio e Jurandir Pereira. Aqui ou em João Pessoa? Em João Pessoa. Dizendo que queriam que eu apresentasse para eles um deputado para que eles votassem. E a eleição ia ter uma eleição de deputado na época. Para eles votarem. Estadual ou federal? Estadual. Estadual e federal. Eles queriam que eu apresentasse para eles um deputado estadual porque eles estavam cansados de Valdir, Ramalho e a Frane. Então queriam trazer um nome novo para a Serraria, os três. Eu disse, olha, é o seguinte, eu apresento, eu tenho duas opções para vocês. Eu apresento as duas opções, vocês escolhem. Agora, pelo amor de Deus, não peçam coisa para vocês não, peçam coisa para a Serraria. Aí Walter disse, não, essa é a nossa intenção, pedir coisa para a Serraria, para o povo. Aí eu me animei. Tá, tudo bem. Aí eu digo, olha, tem duas opções. Efraim Moraes, que já é deputado estadual, e a Rochelas, que é vereador, candidato a deputado estadual. Aí vocês escolhem. Aí ele disse, não, vamos ficar com esse Efraim, que já é deputado estadual. Eu disse, pronto, tudo bem. Liguei para Efraim, para o gabinete. Aí Efraim disse, passa aqui, Serraria. Aí eu fui e levei eles lá. Quando chegou lá, Efraim sentado aí, a mesa aqui, as cadeiras aqui. Aí eu sentei os três. Aí ele disse, olha, Efraim, eu vou me embora porque eu não sou político. Vocês se entendam com eles. Olha, eu vou me embora, vocês se entendam com Efraim. E fui-me embora. Deixei eles lá com Efraim. Quando foi depois, aí eles apoiaram Efraim. Foi quando Efraim veio ter voto de Serraria. Efraim se reelegeu. Aí eu me encontro com Efraim. Eu digo, Efraim, como é que tá lá? Ele disse, estão me aperreando demais. É emprego para um, emprego não sei para quem, emprego não sei para quem. Tá cá, molesta. O único que não pediu emprego até agora foi o Edísio. Edísio era vereador. Mas pediu que eu arranjasse uma ambulância para uma comunidade lá, Poço do Gado. Eu digo, tudo bem. Resultado. Efraim arranjou essa ambulância. Arranjou uns banheiros para botar nas residências, esses banheirinhos que ficam do lado de fora. E Walter Carvalho arranjou promoção no emprego. Edísio entrou como Denorex, né, para ser fiscal do Estado, que aposentou-se até hoje. Arranjaram um emprego para Tony de Mané Estevão e assim foram se arrumando. Essa foi a minha outra fase na política de Serraria. Aí eu digo, bom, como esse pessoal procurou as coisas só para eles, né?
eu definitivamente aí abandonei. Abandonei até que chega a eleição de prefeito, aqui em Serraria, e eu encontro com Lourdinha e Roberto Bernardino. Antes disso, Edísio se candidata a prefeito. De Serraria? De Serraria, pré-candidato a prefeito de Serraria. E queria falar com Efraim. Aí eu levei eles para falar com Efraim. Aí foi Dona Lia, filho de Jura de Pereira. Qual deles, você lembra? Adriano. 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 Foi uma tropa. E Edísio chegou satisfeito, ele disse, olha aí, ó, o pessoal vai me apoiar, esse pessoal tudo vai me apoiar. Eu digo, Edísio, na frente da Dona Lia, eu só acredito vendo. Ninguém aqui vai lhe apoiar. Ronaldo Batista. Bom, mas de qualquer maneira, aí foram lá, falaram com o Efraim, lá na Assembleia, conversaram com o Efraim e tal. E resultado, eu venho de João Pessoa pra cá, aí parei na casa do Ronaldo, que era perto da casa de Mãezinha. Tava lá um almoço, aí pararam meu carro quando viram, aí eu entrei, estavam lá eles almoçando, tudo reunido, aquele negócio todo. Aí eles disse, tá vendo aí, ó? Tá tudo firme comigo. Tá não, eu não acredito nesse povo. Oxe, pouco tempo eu comprei uma caminhonete para a campanha de Edísio. Aí com pouco tempo depois, abandonaram Edísio. Foram apoiar a Fenelon. Aí foram apoiar a Fenelon e Edísio ficou no mato sem cachorro, sem poder se candidatar a nada. Não candidatou mais a nada. Aí morre Fenelon. Eu me encontro com Lourdinha na rua. Mataram o Fenelon, né? É. Aí me encontro com Lourdinha na rua. Aí Lourdinha disse, olha, sou candidato, quero contar com você. Eu digo, olha, na hora que você registrar a sua candidatura, ligue para mim. Registrei a candidatura, que aí eu lhe ajudo. Porque eu não acredito que você seja candidato e outra que para tomar dessa prefeitura aí é muito difícil. Aí resultado, eu estava em Catolé do Rocha, fazendo a reforma do prédio dos Correios de Catolé do Rocha e construindo a agência de Riacho dos Cavalos. O telefone toca, era Roberto Bernardino. Lourdinha registrou a candidatura. Digo, ótimo, parabéns. A proposta está valendo? Eu disse, está valendo, a proposta está valendo. Ele disse, então tá bom. Aí passou-se e tal, aí Roberto me telefona de novo. Tá valendo a proposta? Eu digo, tá valendo a proposta. Estou precisando de dinheiro. Quanto? Ele disse, veja aí, uns 5 mil. Eu digo, tá bom. Ele disse, vou lhe dar o nome da conta. Me deu o nome da conta de Renata. A filha dele. A filha dele, Banco do Brasil. De Catolé do Rocha mesmo eu mandei o dinheiro. E daí pra frente, continuei mandando dinheiro para a campanha dela. Aí ele me pediu que eu apresentasse um deputado federal. Aí eu apresentei o Wilson Santiago. Apresentei o Wilson Santiago. Foi, na reunião era para ir o Wilson Santiago e Dergson. Lembra Dergson? Eu lembro. Que foi pego pela carta marcada. Aí apresentei. Era Roberto, Benjamin e Ronaldo, vereador. E Danda Pinheiro. Combinado era esse. Resultado. No dia da reunião, me aparece lá Roberto, Ronaldo, vereador e Benjamin. E não levaram Danda Pinheiro. Eu já estranhei. Eu disse, oxe, cadê Danda? Aí, Roberto, Danda não vale nada não, deixa pra lá. Deixaram Danda Pinheiro de lado e eles foram conversar. O motorista na época de Roberto era Rona, seu nego que você viaja com ele. E Rona foi testemunha desse fato. Aí fizeram a reunião, combinaram as coisas com o Wilson Santiago. E resultado, depois disso teve outras reuniões. Lourdinha ganhou as eleições. Um dia antes das eleições, Roberto me telefona. Eu estava em Catolé do Rocha, dizendo que precisava de dinheiro para gastar no dia da eleição. Eu disse, quanto? Ele disse, uns 4 mil. Eu disse, pode gastar os 4 mil. E a eleição era no domingo, ele ligou no sábado, então não tinha como mandar o dinheiro. E logo depois, quando eu sair daqui, eu vou para Serraria e lhe dou o dinheiro. Na quarta-feira, Lourdinha já estava eleita.
A eleição foi no domingo, na quarta ela já estava eleita e eu venho chegando do sertão. Vim por Arara, a primeira casa que eu parei foi a de Roberto e entreguei numa salazinha pequena lá, só faz os 4 mil reais, depois da eleição. Se fosse outro, não tinha dado. Resultado. Depois disso, aí me telefonaram. Lourdinha me telefonou, me convidando para ser secretário de infraestrutura. Apesar das pressões negativas de Dona Lia e de Danda Pinheiro. Como é que botavam uma pessoa para ser secretário que não tinha nem passado por aqui, não tinha nem votado aqui e não tinha nem ajudado aqui na campanha. Porque eles não sabiam que eu tinha dado dinheiro para a campanha. E eu aceitei. E nesse negócio, numa reunião lá em Roberto, na casa dele, ele queria falar com o Wilson Santiago. Isso era em dezembro ainda. Para saber o que é que o Wilson Santiago, como deputado federal, poderia mandar para a serraria. Aí eu disse a ele, fale você, ele disse, não, fale você. Aí liguei da casa dele para o Wilson Santiago. Disse, olha, Wilson, aqui a gente ganhou a eleição em serraria e tal, e o pessoal está querendo saber o que é que você pode arranjar para a serraria. Ele disse, para esse ano que vem, nada. Porque as coisas têm que entrar no orçamento num ano para sair no outro. Mas me faça uma relação das prioridades para a serraria. E me mande. Eu digo, tá bom. Aí, vai dizendo, casa popular, ginásio de esporte, calçamento, ambulância. Aí tudo que foi pedido eu fui anotando. Aí conseguimos 9 prioridades, 9. Ficou faltando uma, aí Zé Martins disse, pode reabrir a rádio, pode ser? Pode, eu botei reabrir a rádio. Rádio Princesa do Brega. Reabrir a rádio. Da Associação de Campo Verde. Daí para frente, quem estava lá, e esse documento tinha que ser digitado, era Djalma. Aí Djalma, eu entreguei a relação a Djalma veio aqui embaixo, digitou não sei aonde e levou isso para lá, para casa de Roberto Bernardino. Aí assinou Lourdinha, compromisso, Lourdinha como prefeita, Dona Lia como vice, Roberto como vereador mais votado, Selma, Benjamin e Ronaldo. Acho que Selma não sei. Aí assinaram. Aí eu botei embaixo do amigo Antônio Eduardo. Peguei esse documento, fui para João Pessoa, fui no escritório de Wilson. Ele não estava lá, mas eu falei com ele no telefone, ele disse, mande fulano de tal, a moça dele, lá passar por fax. Aí passaram por fax para ele lá em Brasília. E ficou lá esse documento. E no mês de janeiro, a gente fez uma visita a Wilson, que tinha sido cirurgião de fevereiro. Tinha sido cirurgiado de hérnia de disco. A gente foi lá no apartamento dele, lá em Cabrão. Lourdinha foi. Antes disso a gente entrou lá na Funasa e até Zé Martins fez as pazes com o secretário de saúde hoje, uma pessoa. Como é o nome dele? Adalberto Fugêncio. Que era do PT. E Zé Martins teve um desentendimento com ele, mas aí lá nesse dia fizeram as pazes. E Adalberto disse, olha, quando vocês fizerem alguma coisa lá em Serraria, peça para Eduardo fazer o projeto, porque Eduardo já conhece tudo aqui dentro. Eduardo sabe perfeitamente como é que se faz fazer o projeto. Aí pelo menos quando chegar aqui a gente não vai ter dificuldade em analisar o projeto. Aí ficou tudo certo. Aí de lá a gente foi lá em Wilson Santiago, conversou com o Wilson lá tal, fez a visita a ele. E depois nessa visita, Zé Martins falando das coisas que a gente pediu para a serraria, que eles que iam botar no orçamento do próximo ano. Aí Zé Martins disse, e a rádio? Perguntou a mim, e a rádio? Tem que ser no outro ano também? Aí eu digo, Wilson, o menino está perguntando aqui pela rádio, se pode. Pode, a rádio pode logo. Você faça o seguinte, ligue para Júnior, que é o assessor dele. Ligue para Júnior, Eduardo, tá bom. Aí isso foi num dia, no outro dia eu já estava ligando para o Júnior, falei com o Júnior. Aí a coisa começou a caminhar, passou uns 3 meses, não andou.
Aí o Júnior liga para mim e diz, rapaz, o que é que tá acontecendo? Ele disse, rapaz, eu preciso do CNPJ da rádio. Tá bom. Aí eu vim aqui em Serraria, fui no sindicato, Zé Martins estava lá, e o atual presidente. Aí eu cheguei e perguntei a Zé Martins, olha, o menino lá em Brasília quer o CNPJ da rádio, para poder botar o processo para frente. Aí ele pegou o CNPJ, a gente liguei para Brasília, passamos o CNPJ para o Júnior lá em Brasília. Depois de passar do CNPJ, eu digo, olha, Zé Martins, daqui para frente, tu fica se comunicando com o Júnior, porque vai me tirar dessa ocupação, que eu tenho minhas coisas para resolver com uma pessoa. Passei o número do telefone do Júnior, de Brasília, para Zé Martins, e Zé Martins tomou conta. E a rádio foi reaberta. Depois vieram as casas, depois veio um ônibus, né? Veio um calçamento que foi conseguido com o Santiago. Quer dizer, se não fosse eu ter trazido isso Santiago, também não tinha rádio, não tinha calçamento, não tinha casa. É verdade. Né? Então, de lá para cá, de Lourdinha para cá, eu venho fazendo coisas concretas para a serraria. Ali atrás, na Rua do Fundec, que chama Rua do Fundec, ali era um esgoto a céu aberto. Eu fui ser secretário de Lourdinha, a primeira coisa que eu fiz foi resolver o problema do esgoto. Né? A prefeitura não tinha uma caminhonete sequer, porque não tinha condições financeiras para ter uma caminhonete em 3 meses. Eu trouxe a minha caminhonete da construtora e deixei aqui à disposição da prefeitura, e a gente trouxe um mestre de obra meu, Leto. Eu assumi em fevereiro, e quando foi para começar as aulas, já tinham 18 escolas prontas para receber os alunos, 18. Peguei um funcionário da prefeitura, Luiz, casado com Lênin de Dedé Ribeiro. Luiz, um rapaz muito inteligente, e a gente recuperou com uma assessoria para ele, uns ajudantes para ele, a gente recuperou 300 carteiras. Coloquei coletor de lixo na cidade inteira. E isso aí foram os primeiros passos para entrar na política. Aí, resultado, o pessoal achou, eu votando em João Pessoa, achou que eu queria ser candidato a prefeito de Serraria. Resultado, me deram um escanteio, como eu não precisava, escanteio me deram, escanteio ficou e eu deixei para lá. Pode ficar com a prefeitura de vocês aí. Aí eu abandonei. Aí, resultado, algumas pessoas começaram a dizer que quem podia ser candidato era você, quem podia ser candidato era você. Foi quando eu me encontrei com você na praça, e você disse, vamos fundar o PSB? Eu disse, mas através de quem? Aí você chegou e disse, de Nonato. Nonato Bandeira. Aí a gente foi e fundou o PSB. E daí pronto, aí as coisas começaram a caminhar. Esse ali foi. Aí você foi candidato naquele ano. Aí fui candidato a vice, com Valquíria. Ah, foi mesmo. Como foi essa articulação? Aqui em Serraria, Valquíria tinha um grupo político. Valquíria, mulher de Elias Asfora, que já foi prefeito. Que foi prefeito. Certo. E a própria Valquíria, que tinha assumido a prefeitura há 3 meses. Aí Valquíria já tinha um grupo político. E a pressão era muito grande. Onde eu chegava e dizia, venha ser vice de Valquíria. Eu disse, Valquíria vai ser minha vice. Não, vai ser vice de Valquíria, vai ser vice de Valquíria, vai ser vice de Valquíria. E eu fui caminhando até o último dia. Quando foi no último dia, eu digo, se eu sair candidato, eu não vou eleger sequer um vereador. Se eu me coligar com Valquíria, a gente tem a possibilidade de eleger um vereador. Aí era o partido de Valquíria, PDT, era o PMDB e o PSB. Aí, resultado. O PMDB era quem? PMDB era Nemésio. Era Nemésio. Aí a gente fez a coligação, eu fui serviço de Valquíria e lançou-se os candidatos a vereadores, e a coligação elegeu um vereador que foi Cício Romão, com 80 e poucos votos, se elegeu com o voto de legenda. Né? Se elegeu com o voto de legenda. Daí se tornou o primeiro partido que na primeira eleição fez um vereador. Aí a gente fez o vereador e pronto. Aí daí a gente foi tocando a campanha, eu vim dirigir o hospital. Eu já estava dirigindo o hospital,
E resultado, na outra eleição, aí eu me candidatei a prefeito, perdi e perdi a segunda. Na outra eleição. Depois que eu fui vice de Valquíria, eu entrei para prefeito, perdi para Brizola e agora, que foi a reeleição de Brizola, e agora eu perdi para Petrônio, que era o Certo. candidato que Brizola apoiava. Como é que foram as articulações para aquela campanha que você enfrentou Brizola? Você pelo PSB, não é? Era, PSB. Aquela campanha, você foi candidato a vereador. Você foi candidato a vereador naquela campanha. O governador queria que eu fosse ser vice. Ricardo Coutinho. O governador Ricardo Coutinho queria que eu fosse ser vice de Brizola. E eu não quis, porque eu sabia já que Rômulo Gouveia não apoiaria Ricardo na reeleição. E, consequentemente, Brizola também não o apoiaria. Daí eu passei mensagem para o governador dizendo que era melhor que ele me tivesse como candidato do que Brizola, que era do PSDB, que corria o risco de não apoiá-lo, enquanto que se eu fosse eleito, ele tinha certeza que eu o apoiaria. Mas a pressão foi muito grande em cima de Ricardo. Foi Cássio Cunha Lima, Rômulo Gouveia, Cássio, que era aliado de Brizola, que era aliado de Ricardo. Rômulo, que era vice de E Ricardo. Cássio aliado a Ricardo, o prefeito de Guarabira aliado a Ricardo, Zenóbio, o deputado federal que hoje é prefeito de Campina Grande, como é o nome dele? Eita. Bom, prefeito de Campina Grande, que era aliado de Romero Ricardo, Rodrigues. Romero Rodrigues. Pô, memória- Todo mundo em cima, espremendo Ricardo para eu não sair candidato, para ser vice. Né? E é tanto que Ricardo não veio à serraria e ficou eles nos comícios dele dizendo que o candidato de Ricardo era Brizola. Né? Então foi muito difícil aquela campanha, mas mesmo assim a gente teve mais de 1000 votos. 1091 votos, sozinho, né? Só a gente, sem apoio de deputado federal, de nada, e o pessoal, porque ninguém aqui ia acreditar que eu era governador, candidato do governador, se o vice-governador, e o senador, e deputado federal, e deputado estadual, outro, né? todo mundo dizendo que era o outro. Né? Aí ficou muito difícil. E aí caminhou, aí a gente perdeu, e agora, Leto, eu estou desistindo. Mas teve uma tentativa ainda, a segunda. Teve a segunda. Você, como é que foi a articulação A que ele apoiou? A segunda A foi primeira votação você teve 1000 e tantos votos. 1091. Aí. Brizola teve quanto, você se lembra? Quem? Brizola quanto teve? 2.300. 2.200 e pouco, quase 2.300. Aí vem a segunda candidatura. Na segunda candidatura, lançou-se a candidatura do Batista, presidente do Sindicato Rural, que rompeu com o grupo de Brizola. Então o que é que acontece? Parte do pessoal de Brizola foi apoiar Batista. Batista formou um grupo político. E eu não conseguia formar o grupo político. Certo. Então, o que é que eu propus? A gente fez uma reunião lá em casa e eu propus o seguinte: Batista faz a campanha dele, eu faço a minha. Quando chegar lá junto do período de registro de candidatura, a gente faz uma outra pesquisa. O que tiver melhor na pesquisa é candidato. Com o apoio do Com o outro. apoio do outro. Se por acaso eu perceber que fui bem na pesquisa, eu desisto, eu não saio nem do hospital. Eu vou fazer uma pesquisa antes de eu sair do hospital. Né? Aí tudo bem, combinado desse jeito. Aí quando chegou perto de eu me incompatibilizar da função de diretor do hospital, eu fiz a pesquisa. E na pesquisa que eu fiz, eu não estava ruim. Eu estava numa posição excelente. Petrônio estava na frente, eu fiz uma pesquisa com 1000 pessoas, Petrônio estava com 28%, eu estava com 27,5% e Batista com 24,5%. 1000 pesquisados. Aí, resultado, eu me afastei do hospital. Fiz a reunião lá em casa novamente, com o pessoal de Batista. Aí eu disse, olha, eu me afastei do hospital e agora
próximo passo é fazermos uma pesquisa junto. Aí quando a gente fizer uma pesquisa juntos, quem sair na frente é o candidato. Aí Batista não aceitou. Disse que eu manipulei a pesquisa. Ora, como é que eu ia manipular uma pesquisa para eu sair do hospital? Não tem lógica, né? Só se eu fosse idiota, eu chegar e fazer uma pesquisa, eu lá embaixo e sair do hospital, não fazia sentido. Aí eu disse que não manipulei pesquisa. Mas ele disse, mas você chegava numa casa, os seus pesquisadores chegavam numa casa, se tivesse 3 pessoas, perguntavam, você vota em quem? Você vota em quem? Você vota em quem? Eu disse, claro, todos os 3 são eleitores. E numa casa, pode ser que cada um vote em candidato diferente. Não pode? Aí, resultado. Bom, aí o pessoal dele, o grupo dele não aceitou e cada um seguiu o seu caminho. Ele foi candidato, ele registrou a candidatura dele, eu registrei a minha, o Petroni registrou a dele. Então, o que é que acontece? A equipe que formava o grupo que apoiava Batista eram pessoas que estavam traindo Brizola e pessoas que estavam me traindo. Aí, resultado, eles entraram com um pedido de impugnação, o pessoal do Batista entrou com um pedido de impugnação na campanha de Petroni. O pessoal revoltado disse o seguinte, que se Petroni não fosse candidato, eles me apoiariam. Digo, tá bom, ótimo. E a gente foi tocando a campanha, aí a candidatura de Petrônio foi registrada. Eu fui agradecer a João, o pai de Petrônio, João Caboclo. a João Caboclo, o possível apoio que ele me daria se Petrônio não fosse candidato. Agradeci, tal, aí fizeram, o pessoal de Batista fez uma jogada política, que eu acredito que deu certo, de que eu tinha ido passado para o lado de Petrônio, não sei o que tal, para poder pegar os votos que eu tinha, né, de oposição. Aí eu fiquei mais revoltado ainda, porque foi um jogo sujo que fizeram comigo. E eu, para provar que não estava apoiando Petrônio, eu fiz uma reunião com Batista, com o pessoal de Batista. Isso faltando uns 2, 3 dias para a eleição. Quando eu disse lá na reunião o seguinte, eu propus a ele cargos, certo? Concretos para ele me apoiar. Cargos esses que seriam antes da eleição. E ele me propôs também cargos, só que os deles seriam depois da eleição, se ele fosse eleito. Certo? Aí, resultado, ele disse, essa resposta pode ser mais tarde? Pode, não tem problema. A gente saiu da reunião, que foi feita lá num sítio depois de Baurema, e quando eu vou entrando na cidade, como já tinha chegado gente dele, o pessoal fazendo a maior festa, quando eu estava chegando na cidade, soltando pistoleta e tal,